No último dia 16, o treinador Tite completou 5 anos no comando técnico da seleção brasileira. Pois é, e o saldo do trabalho realizado pelo treinador gaúcho à frente da seleção pentacampeã mundial é para lá de positivo. Isso fica evidente através dos números, conforme você pode ver aí na tela. Lembrando que esse vídeo foi gravado antes do duelo entre Brasil e Equador pela Copa América, portanto esses dados certamente sofrerão algumas alterações em função deste confronto entre brasileiros e equatorianos. Contudo, é importante salientar que o Tite assumiu o comando da seleção brasileira num momento nada bom, né? A seleção vivia uma fase para lá de ruim, naquela oportunidade ocupava apenas a 6ª colocação na tabela das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, ou seja, estava fora da zona de classificação ao Mundial da Rússia, vinha também de uma decepcionante campanha na Copa América e mesmo assim o Tite aceitou esse desafio de assumir o comando da seleção brasileira e logo de cara já mostrou a que veio, né? Logo na estreia do Tite à frente da seleção tupiniquim, o Brasil venceu o Equador em Quito por 3-0 e posteriormente, em sua segunda partida, o Brasil venceu a Colômbia por 2-1 em Manaus. E naquela oportunidade o Tite emplacou uma série de 9 vitórias em seus 9 primeiros jogos como treinador da seleção brasileira. E consequentemente o Brasil deu um grande salto da 6ª para a 1ª posição na tabela das eliminatórias. Aliás, naquela oportunidade o Brasil garantiu a sua classificação ao Mundial da Rússia de maneira antecipada, realizando ali uma campanha histórica nas eliminatórias. E até por essa razão o torcedor brasileiro ficou cheio de esperança em relação ao sucesso do Brasil na Copa da Rússia, né? Muitos torcedores brasileiros acreditavam fielmente que o Brasil seria ex-campeão mundial, algo que acabou não se concretizando. A gente sabe muito bem que o Brasil caiu diante da Bélgica nas quartas de final da competição e eu acredito que ali tenha sido o ponto baixo do trabalho do Tite até aqui na seleção brasileira. O Brasil não realizou uma boa Copa do Mundo, ainda assim a CBF manteve o Tite no cargo e fez a coisa certa. Tanto é que em 2019 o treinador deu a volta por cima, resgatou totalmente a confiança dos torcedores brasileiros ao vencer a Copa América, que teve o próprio Brasil como país sede. Por essas e outras eu acredito que a Copa América de 2019 tenha sido o ponto máximo do trabalho do Tite aí na seleção brasileira. De lá para cá o aproveitamento dos pentacampeões mundiais é excelente, né? A gente nota isso através das eliminatórias. O Brasil lidera a tabela de forma absoluta, 6 vitórias em 6 jogos disputados, 100% de aproveitamento, o melhor ataque, a melhor defesa do torneio. Na Copa América o Brasil garantiu a sua classificação às quartas de final como líder de seu grupo de maneira antecipada, portanto o Brasil vem sobrando em relação aos demais adversários no continente sul-americano. A propósito, esse é um detalhe interessantíssimo, né? Desde que o Tite assumiu o comando técnico da seleção brasileira há 5 anos, o Brasil deixou de ter adversários para fazer frente a ele aqui no continente sul-americano. Nenhum oponente da seleção brasileira aqui na América do Sul consegue enfrentá-la de igual para igual desde que o Tite assumiu o comando do time. Então isso é algo que deve ser considerado porque demonstra a evolução da seleção brasileira em relação aos demais adversários que acabaram ficando para trás aqui na América do Sul. Em contrapartida, apesar desse excelente desempenho frente aos adversários sul-americanos, o fato que mais preocupa o Tite e toda a sua comissão técnica é a falta de amistosos contra gigantes do futebol mundial, ou seja, contra as grandes seleções europeias. Desde a criação da Liga das Nações da UEFA, o calendário dos europeus ficou ainda mais apertado, né, o que impossibilita as seleções sul-americanas, asiáticas, africanas, de realizarem amistosos contra os europeus. Não existe espaço para eles
disputarem amistosos nas datas FIFA, o que acaba, obviamente, atrapalhando o trabalho da seleção brasileira, porque ela se limita a enfrentar apenas adversários de nível intermediário. Seria o ideal enfrentar seleções do mais alto nível. Jogos contra essas seleções serviriam como parâmetro para o Tite realizar testes, até mesmo perder esses jogos seria importante. Assim o Tite poderia realizar mudanças na equipe, ver os ajustes que ele precisaria realizar no time, mas isso infelizmente não vem acontecendo, é algo que o Tite precisará lidar até o Mundial de 2022, mas apesar disso tudo o Tite vem realizando um excelente trabalho à frente da seleção brasileira. Eu até acredito que se o Brasil disputasse a Eurocopa, ele superaria a fase de grupos com total tranquilidade, né? Avançaria a fase mata-mata sem encontrar problemas, assim como ocorreu, por exemplo, com a Holanda, com a Itália, com a Bélgica. Eu acho que isso ocorreria com o Brasil. Não vejo tanta diferença técnica de seleções como Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, em comparação à Croácia, Suécia, Suíça, República Tcheca, Rússia, Dinamarca. Para mim são seleções que se equivalem, e uma prova disso é que eu me recordo que às vésperas ali do Mundial da Copa do Mundo de 2018, o Brasil realizou amistosos preparatórios ali para o Mundial contra a Croácia e a Áustria. O Brasil acabou vencendo a Croácia por 2-0, posteriormente venceu a Áustria por 3-0, e eu me recordo que naquela oportunidade muitas pessoas diziam que o Brasil não fez mais do que obrigação ao vencer a Croácia, né? Uma seleção mediana, né, que não ofereceria nenhum perigo ao Brasil na Copa do Mundo, e no final das contas o que a gente viu é que a Croácia acabou sendo vice-campeã mundial, né? Perdeu da França na decisão, mas Modric, Rakitic, Mandzukic e companhia realizaram um excelente mundial na Rússia. Então, diante disso tudo, fica evidente que o Brasil não encontraria problemas se enfrentasse seleções de nível intermediário na Copa de 2022. O que preocupa é quando o Brasil tiver pela frente adversários do primeiro escalão do futebol mundial, como são os casos de França, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica. Essas seleções sim têm potencial de sobra para causar estragos à seleção brasileira, tal qual fizeram os belgas na Copa de 2018. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!